Provérbios 16, versículo 1. Primeiro versículo do capítulo 16. Se você encontrou, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Se você está aqui nessa noite nos visitando, acompanhe pelo telão. O texto também será posto aí. É muito importante que você observe essas palavras, porque não são as minhas palavras, são as palavras do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler todos juntos. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vamos repetir todos juntos? O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Meu Deus, em Tua presença nós estamos entregando a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, e queremos nesse momento também Te adorar através da Tua palavra. Portanto, Senhor, fala aos nossos corações. Pai, abre os nossos ouvidos, dá-nos visão, para que possamos ouvir e ver aquilo que o Senhor deseja falar às nossas vidas, para que comecemos o ano de 2024 com a ousadia própria do Teu Espírito, a ousadia de quem vive pela fé, que confia na presença de Deus, que depende de Deus. E eu te peço, ajuda-nos nessa noite, assim eu te oro e sei que o Senhor fará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando nós lemos os jornais, e os sites de notícia nesse período, é muito interessante, irmãos, como é comum para o homem que não conhece a Deus, muitas vezes colocar a expectativa da sua prosperidade em algumas coisas e em alguns objetos. Tem pessoas que acham que o ano de 2024 será um ano abençoadíssimo para a vida dele ou dela, por conta da cor da roupa que irão vestir. E tem muita gente dizendo o seguinte: passe o ano, vire o ano de branco, porque você começando de branco vai tudo dar certo na sua vida. Tem aqueles que ainda acreditam o seguinte: vai dar tudo certo se nós estivermos ali fazendo algumas atitudes, quem sabe indo lá para a praia de Cabo Branco, saltando algumas ondinhas, ou quem sabe dando um abraço apertado em alguém e começar o ano assim. É certeza de que 2024 será um ano próspero, de que o futuro será bem sucedido. Meus irmãos, é comum nós muitas vezes colocarmos a garantia do futuro, ou querermos que o futuro seja bem sucedido através de algumas coisas que a gente faz no presente. Mas sabe como é que se chama isso, irmãos? Superstição. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Não é assim que um filho de Deus, ele passa de um período para outro da sua existência. E eu acredito que o conselho de Salomão aqui vai nos ajudar nessa noite a entender uma verdade em relação ao futuro. O que Salomão aqui nos mostra nesse versículo, ele nos diz, irmãos, confie no que Deus planejou para o seu futuro. Ele diz, ao coração do homem cabe fazer planos. A nossa mente planeja como vai ser 2024, o que vamos fazer no primeiro semestre do ano. Mas ele lembra o seguinte: a última palavra vem de Deus, porque o futuro está nas mãos de Deus. Logo, para sermos bem-sucedidos no futuro, no ano de 2024, o que nós precisamos não é passar o ano vestidos de branco. O que nós precisamos não é ir para a praia saltar ondas. O que nós precisamos, irmãos, é depender mais do nosso Deus. Guarde essa palavra no seu coração. 2024 é um ano em que nós precisamos aprender mais a depender de Deus, para vermos na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Meus irmãos, nós não temos certeza de que os nossos planos serão realizados, não é mesmo? Olhe para trás, olhe no retrovisor de 2023. Há um ano atrás, a gente estava com uma série de planos. Quem sabe de mudar de casa, trocar o carro, quem sabe fazer um concurso, começar um novo curso na nossa vida. E muita coisa que a gente planejou não aconteceu, porque o futuro é incerto. Porque, irmãos, nós não temos, Deus não nos deu a capacidade de olhar para o futuro e ver plenamente o que vai acontecer. E você já se perguntou por que Deus faz isso? Por que Deus não permite que eu e você tenhamos essa visão de todo o ano de 2024?
Ele permite isso para que nós dependamos mais dele. Para que a gente, no exercício de fé, possa dizer: Senhor, o 2024 está nas tuas mãos e eu dependo do teu querer e da tua vontade. Meus irmãos, Deus tem a resposta certa para o nosso futuro. E antes que você imagine que eu estou dizendo aqui que vai ser tudo bom na sua vida, que você não vai ter dificuldades, tire isso da sua cabeça. Porque Deus não planejou a nossa vida para que fosse só sombra e água fresca. Porque se nós tivéssemos só sombra e água fresca, sem sombra de dúvida, seríamos raquíticos, pequenos, crianças imaturas em relação à vida. Porque são as dificuldades que nos amadurecem. E Deus permite muitas dificuldades para que nós possamos avançar, crescer e amadurecer. Então, quando eu falo que a bênção de Deus vai estar conosco, quando dependemos dele, eu estou dizendo o seguinte: você vai passar por momentos de grande alegria, de satisfação. Você vai passar por momentos de muito sucesso, mas também você vai passar por momentos de lutas e dificuldades. E em todos esses momentos, você vai estar debaixo da bênção de Deus. Meus queridos irmãos, de que forma a dependência de Deus nos prepara para o futuro? De que forma depender de Deus nos garante que 2024 vai ser um ano abençoado na nossa vida? É sobre essa questão que eu queria refletir com você nessa última mensagem do ano. De que forma depender de Deus, exercitar a fé para estar em um relacionamento íntimo com Ele, nos garante que mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o fruto da oliveira minta, nós louvaremos ao Senhor, nós agradeceremos ao Senhor e seremos bem-sucedidos e abençoados por Ele. Meus irmãos, aqui nesse texto, o sábio nos chama a entender isso. Deus é o Senhor do futuro. E eu queria refletir com você em 3 fatos que nós experimentamos quando nós encaramos o futuro com dependência, com a nossa dependência em Deus. 3 fatos que vão estar na sua vida agora no ano de 2024, se você entender essa lição nessa noite, que Deus quer que você dependa mais dEle. Que você tenha todos os recursos do mundo e toda a inteligência, mas que você sempre reconheça que é Deus, que é o Senhor da sua vida, da sua família, dos seus planos, do seu negócio. Meus queridos irmãos, são 3 fatos que eu queria chamar a sua atenção. E o primeiro deles é o seguinte: meus irmãos, temos a certeza de que o nosso futuro está no controle certo. Quando nós dependemos de Deus, nós sabemos, irmãos, que o nosso futuro vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque o nosso futuro não está em mãos erradas. O nosso futuro não está nas mãos de alguém que é fraco, que diz alguma coisa para você e no fim não tem condições de realizar. Meus irmãos, o nosso futuro, nós que somos filhos de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus, o nosso futuro e a nossa vida está no lugar certo. Eu queria lembrar a você uma coisa: o seu Deus e o meu Deus é soberano. O nosso Deus é soberano. E o que é a soberania de Deus? A soberania de Deus é a capacidade que Deus tem de governar todas as coisas. Meus irmãos, não cai um pássaro do céu sem que Deus esteja dizendo caia. Meus irmãos, nós não estamos aqui nessa noite só por conta da nossa vontade. Antes de chegarmos aqui, Deus na eternidade determinou este momento para estarmos reunidos. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. E eu queria que você ouvisse o que o salmista diz. Lá no Salmo 103, versículo 19, o salmista canta a soberania de Deus. Ele diz o seguinte, Salmo 103, 19: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. A imagem que o salmista está trabalhando aqui, querendo nos mostrar a verdade, é o seguinte: o seu Deus e o meu Deus é rei que governa o universo. Logo, 2024, o nosso futuro não está, irmãos, nas nossas mãos. Está nas mãos certas, nas mãos daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Meus irmãos, Deus, Ele não perdeu o controle da história, como advoga alguns que abandonaram a Bíblia Sagrada. Quando alguém abandona o que a palavra do Senhor ensina, a primeira coisa que ele diz é o seguinte:
a vida está nas minhas mãos. É como o tolo que diz o seguinte: se eu não fizer isso ou aquilo, eu não serei abençoado. Meus irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. É interessante como Deus se relaciona conosco, porque tem coisas que a gente faz, irmãos, a gente faz tão bem feito, e no final não é bem sucedido, não é assim? E às vezes tem coisas que a gente faz assim meio que sem querer, e simplesmente Deus abençoa. E aí a gente percebe o seguinte, que não depende unicamente do que eu faço, que no final das contas é Deus quem está usando todas as situações, como Ele governa todas as coisas, Ele está usando todas as circunstâncias para operar e fazer a vontade dEle. Meus irmãos, a Bíblia ela nos mostra que a soberania de Deus está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, como Deus, é soberano sobre todas as coisas. Quando Paulo escreveu a uma igreja lá em Éfeso, no capítulo 1, versículo 22 da sua epístola, Efésios 1, 22, ele diz o seguinte: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Observe, Deus sujeitou todas as coisas a quem? A Cristo Jesus. É por isso que quando Jesus ressuscita e encontra os discípulos, ele diz: toda autoridade me foi dada tanto no céu e na terra. Ou seja, o Deus soberano agora encarnado, o Deus que se fez homem em Cristo Jesus, é Senhor sobre todas as coisas. E é a esse Deus que nós servimos, é a esse Deus que nós dependemos, a nossa dependência está nele. É por isso, irmãos, que quando olhamos para o futuro, temos certeza de que o 2024 será abençoado. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua saúde, da sua família, dos seus bens, dos seus planos, dos seus projetos, e nada vai fugir da vontade dele. E a vontade dele é sempre a melhor. É sempre a melhor. Cristo está no controle de todas as coisas, irmãos. Mesmo que a gente não saiba explicar muita coisa, né? Meus irmãos, mesmo que a gente não saiba explicar, tem coisa que acontece, a gente diz: mas rapaz, por que não aconteceu sobre aquele pecador terrível que todo mundo sabe o mal que ele fez? Tem males que acontecem na nossa vida, que a gente costuma dizer: não deveria ser sobre a minha vida, deveria ser sobre a vida de fulano ou de Beltrano, que a gente conhece, que faz muita coisa errada. Meus queridos irmãos, Deus tem os meios de trabalhar na nossa vida. E 2024 vai ser assim, soberanamente no controle de tudo. Algumas coisas virão que talvez você vai dizer: eu não entendo, Senhor, eu não sei por que tu estás fazendo isso e permitindo isso. Mas saiba de uma coisa: Deus é bom. Deus é bom. Quando Jó passava por tudo que passou, irmãos, ele não perdeu a confiança de que o Deus a quem ele servia era bom. Mas pense você que Jó estava na sombra de água fresca. Jó não tinha perdido os filhos, a esposa tinha o influenciado a blasfemar contra Deus, havia feridas purulentas sobre o seu corpo, os amigos se afastavam porque grande era a fedentina por causa das feridas, os amigos o acusavam, Jó beirou a reclamar da vida, mas Jó não esqueceu de uma coisa que você não pode esquecer nesse ano que vai vir: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Meus queridos irmãos, como pode um ser finito como nós entender a mente infinita de Deus? Imagine o seguinte: você não tem um copinho em casa de água? Imagina colocar todo o oceano num copo de 100 ml. Será que cabe, irmãos? Claro que não cabe. É nada, né? A mente de Deus é como o oceano, e a nossa mente é como o copinho. Deus, irmãos, está para além do nosso entendimento. Como disse o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 55, versículo 8. O profeta diz o seguinte: porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. O Deus que é soberano e que está cuidando de 2024 por nós, irmãos, é um Deus que tem caminhos elevados, que pensa mais alto do que você, que se Ele fosse explicar os planos dEle, você não teria condições de entender tamanha profundidade do que Ele está fazendo.
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O ano de 2024 pode ser uma bênção na sua vida, se você simplesmente depender desse Deus. Se simplesmente você dizer: Senhor, eu estou fazendo o que eu preciso fazer, mas eu dependo de Ti. A resposta é o Senhor quem vai dar. Senhor, eu estou planejando para trocar o meu carro naquele carro zero. Aí o Senhor vai te dar um carro usado. E você vai entender que Deus está fazendo o melhor na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. E o teu futuro e o meu futuro está nas mãos certas, não está nas mãos erradas. Meus queridos irmãos, além de ter a certeza de que o futuro está nas mãos de Deus, nós podemos também experimentar outro fato, quando encaramos o futuro na dependência de Deus. Outro fato que nos garante que o ano que vem vai ser um ano extremamente abençoado. E que fato é este? Em segundo lugar, nós gozamos da companhia inabalável de Deus em momentos difíceis. Meus irmãos, o futuro, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: aquele que me prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação do século, é fiel e estará conosco na alegria ou na tristeza, no frio ou quando estivermos lá no calor. Ele não nos abandonará, em todo o tempo Ele estará conosco. E o fato dele estar conosco, meus irmãos, nos garante de que 2024 não tem como ser um ano ruim, não tem como ser um ano onde a bênção do Senhor não vai estar conosco. Ô pastor, mas vai, porque lá em casa está difícil, que eu perdi o emprego. Você pode querer ver a bondade de Deus apenas nessas coisas, mas a gente aprende a ver a bondade de Deus olhando para a natureza de Deus, para quem Deus é. Você acha que, olhando para as circunstâncias, teríamos como dizer que Deus é bom olhando para Jesus? Teria não. Como é que pode um pai sacrificar um filho? Como é que o pai deixa o seu filho derramar o seu sangue? Mas a gente precisa olhar para a natureza do nosso Deus, que é justo, sábio, misericordioso, que proveu a nossa salvação através do sacrifício do seu filho. Portanto, não olhe para o que você está passando agora. Olhe para o Deus que está no controle da tua história. Porque o Deus que está no controle da sua história, da sua família, da sua saúde, é o Deus, meus irmãos, que é bom, misericordioso, poderoso em tudo que faz. Tem gente que é pessimista, viu? Tem gente que olha para Deus e diz assim: não vai dar certo não, não vai ser bom. 2024 vai ser difícil, né? Tem gente que olha para a vida sempre pelo copo meio vazio, né? E não meio cheio. Mude sua perspectiva. Sabe por quê? Porque Deus está na sua companhia. E você na companhia de Deus não tem como o seu futuro dar errado. Meus irmãos, o que queremos quando os dias difíceis chegam? O que é que a gente quer? Quando a doença chega, o que é que a gente quer? Quando a gente perde o trabalho e fica meio apavorado, já temos uma certa idade, ficamos pensando: meu Deus, e agora? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar a minha família? O que é que a gente quer? O que é que nós queremos quando os dias difíceis chegam? Primeira coisa que nós queremos, irmãos, nós queremos a presença de pessoas queridas conosco. Não é assim que acontece? Todas as vezes que a gente fica aflito, a gente corre para o braço de mamãe, de papai. A gente quer estar perto da nossa família, que nos dá uma segurança, né, irmãos? A gente está aflito e de repente faz uma viagem, como eu vou fazer daqui a pouco, para o interior. Aí começa a conversar com a família, e a gente vai então aliviando nosso peso, nossa farda, aquela sensação de segurança. Como isso é bom, irmãos. Quando os momentos difíceis chegam, o que nós queremos são pessoas. Nós também queremos, quando os momentos difíceis chegam, pessoas que tenham poder, que sejam capazes de mudar aquela situação. É o que a gente quer. Se a gente está doente, o que a gente quer é um médico ao nosso lado, que possa sanar as nossas feridas, que possa medicar a nossa vida, para que a gente possa sair daquela situação. A gente quer pessoas poderosas também ao nosso lado. Mas onde é que Deus está quando as coisas ficam difíceis? Onde é que o nosso Deus está quando a coisa aperta, a tribulação chega?
eu queria lembrar com você as palavras do salmista, lá no Salmo 46, versículo 1. Sabe o que é que ele diz, irmãos? Ele diz o seguinte, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sabe onde é que Deus está quando as coisas, irmãos, estão difíceis? Deus está a nos proteger. 2024 virão ventos, quem sabe maremotos, terremotos na sua vida, mas saiba de uma coisa, Deus é refúgio e fortaleza, Ele é quem protege a nossa vida, Ele não deixará de cuidar da sua vida. Mas o salmista ainda diz algo mais. Nos momentos difíceis, irmãos, o salmista nos mostra que Deus está nas tribulações conosco. O texto não diz que Deus está fora das tribulações. O texto diz que as tribulações virão, mas que Deus está. Olha o que o salmista diz. Ele diz assim, que Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente, onde, irmãos? Nas tribulações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você não entender que o seu relacionamento com Deus não vai te livrar você de lutas, você nunca vai ser maduro o suficiente na fé. Enquanto você não entender que as tribulações virão e que Deus também estará lá nas tribulações, você será um menino na fé, uma menina na fé. Você não entenderá a vida. A vida será para você uma grande ilusão de que tudo vai acontecer perfeitamente, de que você não vai mais sofrer. Não seja menino. A Bíblia é realista. Nosso Deus é verdadeiro. Nosso Deus é real. E o nosso Deus diz que Ele é socorro bem presente nas tribulações, nas nossas lutas. O servo de Deus, a serva de Deus passará por tribulação, mas, irmãos, Deus está conosco. 2024 pode trazer grandes ventos ou não, mas se vier, o nosso Deus não nos abandonará. Meus irmãos, nós podemos manter a nossa expectativa de que 2024 será um ano de bênção, porque Deus estará na nossa companhia, porque estaremos debaixo das sombras dEle, porque veremos, irmãos, como Ele cuida de nós, assim como a galinha que cuida dos seus pintinhos. Quando eu morava no interior, eu não sei se eu já disse aqui a vocês, mas eu já criei galinha, viu? Eu pastorava, eu brinco com Mirella às vezes, que eu não pastorava boi, carneiro, ovelha, eu pastorava galinha. Eu era um tipo de Davi, comprava aqueles pintinhos amarelinhos na feira, não tem aqueles pintinhos coloridos, né? Irmãos, lá em casa, pode perguntar à minha mãe, não tinha um, irmãos, que prosperasse. Meus irmãos compravam, o bichinho morria, mas os meus irmãos cresciam de uma maneira que ficavam uns galos grandões que a secretária lá em casa era com medo dos galos. Porque eles ficavam tão valentes, tão bravos, que corria atrás das pessoas, só não corria atrás de mim. Tudo prosperava, e era já eu pastorando ali aquelas galinhas. E uma coisa muito bonita que eu vi, irmãos, era o modo como a galinha cuidava dos seus pintinhos, porque eu gostava muito de fazer chocar, para prosperar. Irmãos, tinha hora que tinha que parar, porque era tanta galinha lá em casa que minha mãe, que tanta galinha é essa? E eu via, irmãos, o cuidado que Deus colocou na galinha. Irmãos, ela coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Irmãos, ninguém chega perto. Quando alguém vai se aproximando, ela se incha todinha, parece que duplica o tamanho, né? Fica bem grandona, para mostrar ao outro, eu sou maior do que você. E se alguém se aventurar a estender a mão, ela vai dar uma bicada que dói, viu? Meus queridos irmãos, Deus é como a galinha que junta os seus pintinhos. Nós somos os pintinhos de Deus. Nós temos um Deus que protege a nossa vida. Que na tribulação a gente precisa lembrar disso. Porque 2024 vai ser um ano, em termos de tempo, como qualquer outro ano. Mas que vai trazer para nós também algumas surpresas que a gente precisa lembrar muito bem. Senhor, Tu é que me protege. É por isso que eu queria que você terminasse esse ano lembrando, dependa mais de Deus.
Dependa de Deus para que 2024 seja um ano diferente na sua vida. Meus irmãos, Jesus ele prometeu que enviaria o Consolador. Ele diz lá em João 14, versículo 16: e lhe pedirei ao Pai, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Outro. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é o outro Consolador que Jesus nos deu. O futuro certamente trará dias difíceis, meus queridos, mas com o Espírito Santo nós não temos o que temer. Com o Espírito Santo estamos debaixo das asas daquele que nos protege, porque Ele é refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, por que a gente tem que temer 2024, 2025, 2026? A gente não tem que temer coisa nenhuma. A gente olha para o nosso Deus e diz: Senhor, depende de Ti, meu futuro está nas Tuas mãos. Mas por fim, notemos ainda outro fato, que nós experimentamos, irmãos, quando esperamos o futuro na dependência de Deus. E que fato é este? Que eu queria encerrar com ele. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, nós ganhamos o discernimento de todas as circunstâncias que enfrentamos, quando somos dependentes de Deus. Quando somos dependentes de Deus, tudo o que nos acontece não vem do acaso. Não é um evento aleatório, sem sentido que acontece na nossa vida. Muito pelo contrário. Acontece pela vontade soberana daquele que está no controle do universo. Meus irmãos, é doloroso nós imaginarmos que a vida não tem sentido. É doloroso, irmãos. Imagine só, o mal e o bem, existe ou não? Existe, né? Você sabe o que é o mal e você sabe o que é o bem. Imagine você chegar no final da vida, como alguns acham que é assim, né? E perceber que fazer o bem não tem sentido nenhum. E que fazer o mal é a mesma coisa de fazer o bem. Meus irmãos, que vida sem sentido é essa? Não é esta vida que Deus, o nosso Criador, nos deu. Irmãos, quando olhamos para os nossos juízos morais, o que é bom e o que é mal, o que é ruim, nós percebemos, irmãos, que a vida não pode ser por acaso. De que a vida tem um sentido e esse sentido está no Criador do universo. Deus, Ele põe sentido em nossas circunstâncias, em cada circunstância que nós encontramos nessa vida. E como é que Ele faz isso? Como é que Deus põe sentido àquilo que aparentemente para o homem que não tem fé não tem sentido nenhum? Como é que Deus faz isso? Vou dizer para você agorinha, escute bem, porque o que Deus está falando aqui é sabedoria para você enfrentar o ano que está por vir. Primeiramente, meus irmãos, Deus está soberanamente agindo sobre todas as coisas, como nós já vimos. E Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele deixa isso muito claro para nós lá em Romanos 8, 28. Veja o que diz, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Meus irmãos, sabe por que a vida tem sentido? Porque nada acontece pela força do acaso. Nada na nossa vida. Uma dor de dente que você sente não acontece por acaso. Pode ser que você não cuidou bem aí dos dentes e teve uma dor. Mas até o seu desleixo está dentro dos planos de Deus. Meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. E diz a passagem que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Logo, tudo o que nos acontece. Aquela pessoa que você ama, que se distanciou de você, aquela mudança que aconteceu e vai acontecer em 2024, isso coopera para o teu bem. Isso tem um sentido. Tem um livro muito interessante, eu recomendo aos irmãos, escrito por um judeu que viveu num campo de concentração em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era um psiquiatra. E quando ele entrou naquele campo, irmãos, e vendo muita gente morrendo ali, muitos judeus indo e não mais voltando, alguns que trabalhavam dia e noite lá, e no final se entregavam à morte, voluntariamente se entregavam à morte, ele questionou o seguinte: por que é que essas pessoas se entregam à morte, depois de um dia exaustivo,
de trabalho num campo de concentração, passando fome e frio? Essa foi uma pergunta que incomodou ele, e ele procurou observar um pouco mais. E ele chegou à seguinte conclusão, e o livro relata isso, que inclusive esse livro serve hoje como base para um pensamento dentro da psicologia, né, que é a logoterapia. Ele diz o seguinte, irmãos, que as pessoas que durante o sofrimento e luta perdiam o sentido da sua luta, elas facilmente se entregavam à morte. Em outras palavras, ele dizia o seguinte: tinha lá um pai de família que, enquanto ele imaginava o dia que ia sair daquele campo de concentração, ele tinha força para lutar todos os dias, mesmo passando fome e frio, e vencer isso para tentar sair dali. Mas no dia que aquele indivíduo perdia esse propósito, esse sentido, ele não mais buscava esse sentido, sabe o que acontecia com ele? Ele simplesmente dizia: para mim tanto faz como tanto fez. E ele morria, às vezes se jogava dentro das valas, às vezes fazia tudo para levar um tiro na cabeça, e morria assim. Meus queridos irmãos, a vida tem um sentido para nós que somos filhos de Deus, porque o nosso Deus soberanamente está no controle de todas as coisas, e nada acontece por acaso. É por isso que Paulo está dizendo que tudo coopera para que você entenda que em 2024, o que irá acontecer com a sua vida está dentro de um sentido, de um propósito maior. E o que você precisa simplesmente é depender de Deus e dizer: Senhor, eu sei que Tu estás no controle, e eu sei que o Senhor não está permitindo isso por acaso. Meus queridos irmãos, como é que Deus faz isso? Como é que Deus, Ele nos dá sentido em cada circunstância? Ele nos amadurece em cada circunstância. O amadurecimento de Deus é necessário na nossa vida. Quantos querem ser maduros aqui? Digam amém. Você quer ser maduro de verdade? Você não tem como ser maduro de verdade se você não for provado. Não tem como. É como um aluno na escola. Como é que ele vai avançar de uma série a outra se ele não for provado e mostrar que tem sabedoria suficiente para poder avançar? Não tem como, né? E aí, às vezes, a gente está dizendo o seguinte: Senhor, me dá mais amor. Você quer mesmo mais amor? Você precisa ser provada para que o teu amor aumente. Você quer mais paciência? Quer? Deus vai permitir em 2024 mais paciência, mais situações em que vai testar a tua paciência para que você dê um passo, para que você avance, para que você amadureça. Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda o seguinte: o sentido que Deus tem para as circunstâncias da sua vida é lhe amadurecer. E quando você entende que Deus está no controle de todas as coisas, de que nada acontece por acaso e que Ele está nos amadurecendo, nós descobrimos o sentido que Deus tem para a nossa vida. A gente encara de uma forma diferente, até um leito de hospital. A gente encara de uma forma diferente até a traição. A gente encara de uma forma diferente. Por quê? Porque nada acontece por acaso. Paulo vai dizer no finalzinho de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Fazer de mim e de você imagem e semelhança de Cristo Jesus, nos parecer mais com Cristo. E para que nós nos pareçamos mais com Cristo, no relacionamento com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, no nosso trabalho, provas virão. Provas virão. E o que você precisa é de uma coisa, guarde bem no seu coração: o que você precisa é depender de Deus para entender o sentido de tudo isso. Depender de Deus para dizer: Senhor, Tu estás trabalhando na minha vida. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, às vezes eu fico até chateada, porque todas as vezes que eu converso com o Senhor e falando das minhas lutas, o Senhor diz o seguinte: Deus está te amadurecendo. E eu disse para aquela pessoa, e você queria o quê, abençoada? Você queria o quê? Passar por isso aí e continuar uma criança mimada, querendo que os seus gostos prevaleçam sobre os gostos de Deus? Não é assim na vida cristã, irmãos. Na vida com Deus,
Experiências precisam vir, sabe por quê? Porque Deus não se alegra que os seus filhos sejam crianças imaturas sem inteligência espiritual. E para que essa inteligência chegue, é preciso que a gente passe por provas. É preciso que a gente discirna o seguinte: tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para que no final minha esposa veja Cristo em mim, meus filhos vejam Cristo em mim, Deus esteja glorificado nas ações de Cristo em minha vida. Meus irmãos, o futuro nos trará muitas circunstâncias que servirão ao nosso amadurecimento. Daqui a pouco, 2024 chega. E o que nós precisamos é discernimento. Para dizer: Senhor, me faz entender essa circunstância, para que eu possa avançar e amadurecer. O sábio Salomão, meus irmãos, nos alerta a confiar em Deus diante do futuro que nós planejamos. Como lemos inicialmente, ele diz: o coração do ser humano pode fazer planos. E o que é fazer planos? Olhar para o futuro e almejar que o futuro aconteça conforme nós imaginamos. Mas ele nos lembra, irmãos, que a resposta certa para o futuro vem de Deus. E eu queria encerrar esse ano lembrando isso a você. Eu queria que você entendesse o seguinte: o teu futuro vem de Deus, portanto, dependa mais de Deus. Faça de 2024 um ano de completa dependência. Nesse ano que virá, viva com a certeza de que Deus escreveu a tua história, de que o que irá acontecer em 2024 não é força do diabo nem do acaso, mas do Deus que te ama e que te amadurece. Não deixe que a incredulidade domine você e faça você acreditar que você está só. Você nunca estará só se você depender de Deus. Dependa dEle, Ele estará ao teu lado, falando ao teu ouvido, dando direção, lembrando a palavra dEle, para que em 2024 você glorifique o nome dEle. Por fim, leia, aprenda a ler, a interpretar o que tem acontecido na sua vida. Meus irmãos, é muito importante ter essa capacidade de discernimento que o Espírito Santo nos dá. Olhar para o que está acontecendo e discernir o que Deus está fazendo. Alguma dessas lutas a gente não vai entender de imediato. Alguma dessas circunstâncias serão uma verdadeira celeuma, uma confusão. E nós precisamos lembrar que Deus é bom e que Ele nos ama. E que nessas circunstâncias o Espírito Santo lembre a você que você tem um Pai que te ama. De que você tem um Pai que você quer que, como um filho que ama o Pai, diga: Senhor, meu Pai, eu dependo de Ti. Para nós o futuro é incerto. 2024 eu não tenho bola mágica e nem queria ter. Eu sei que muitos de vocês, principalmente quem está nos assistindo, talvez estejam buscando uma palavra que possa revelar como é que vai ser 2024, né? Que a gente é curioso para saber como é que vai ser. Eu não tenho, nem o nosso Deus permitiu que alguém tivesse esse poder sobre o futuro. Pertence a Ele o que vai acontecer no futuro. Porém, eu lhe digo uma coisa, para que você saia daqui nessa noite com a certeza de que Deus te direcionou. E depois você vai chegar e vai dizer: pastor, era Deus falando para mim. E hoje eu entendo. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Confie nele. E tenha certeza de uma coisa: todos os teus planos serão bem-sucedidos. Mas não porque você tem um plano melhor, mas porque os teus planos estão no controle do Deus soberano, que está com você e que faz com que todas as coisas coopere para que Ele realize o plano dEle na sua vida. Portanto, meu querido irmão, feliz 2024 para você. Diga para o seu irmão que está do seu lado: olha, eu não gosto desse negócio de diga, mas é um momento oportuno para você abençoar a vida dele, abençoar a vida dela. Diga que seja um ano de 2024 repleto da bênção do Senhor. Amém? Amém. Vocês gostam, né? Manda uma vez dizer aí. Por isso que o povo, tem gente que gosta, né? De ficar mandando: faz isso, faz aquilo.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, abençoe. Mas não esqueça do seguinte, para que 2024 seja bênção, você precisa depender de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos fazer a oração, encerrando esse momento. Meu Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo ano de 2023, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por muitos momentos, Senhor, em que derramamos lágrimas, em que a preocupação tomou conta do nosso coração, em que na nossa pouca fé, Senhor, até duvidamos de algumas coisas, mas nós te pedimos, meu Deus, aumenta a nossa fé, que 2024 seja, Senhor, um ano repleto da Tua bênção, e essas bênçãos nós notaremos, Senhor, quando o Teu Espírito Santo trabalhando em nós, nos der o discernimento de que a resposta certa vem dos Teus lábios, porque Tu estás no controle de todas as coisas. Meu Deus, eu te peço, abençoa cada irmão meu que está aqui nessa noite. Que 2024, Senhor, seja um ano de novas oportunidades, de se reerguer, de colocar de volta nos trilhos aquilo, Senhor, que estava fora dos trilhos. Meu Deus, nós te pedimos assim, porque a nossa vida depende do Senhor. Seja com cada irmão meu, seja com cada irmã minha, Senhor. Abençoa, Senhor, as tuas servas e os teus servos. Eu te rogo assim, e sei que tu farás bem mais, porque tu és bom e tu és sábio em tudo que faz. Recebe a nossa gratidão, e que nesse momento, de agora em diante, Senhor, nós saiamos daqui com o desejo de nos confraternizar também com aqueles que estão nos aguardando. Meu Deus, que seja um momento de bênção nessa noite, que possamos, Deus, nos alegrar com o Deus soberano a quem servimos. Pai, recebe a nossa gratidão. Eu te peço assim, eu te louvo e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Aperte a mão da pessoa que está ao seu lado, dê um abraço nele, nela. Me espere chegar ali na frente, eu queria apertar a sua mão antes de nós nos despedirmos.